Era 2019. Eu tinha 27 anos e morava sozinho em um apartamento pequeno na zona leste de São Paulo. Trabalhava como designer gráfico freelancer, então passava a maior parte do tempo em casa, mergulhado em telas, prazos e cafés intermináveis. Minha vida social não era exatamente movimentada. Eu tinha alguns amigos de infância, mas depois que cada um seguiu seu rumo, acabei ficando meio isolado. Namoros? Só breves, quase sempre terminados por falta de conexão real. A solidão silenciosa ia se tornando um hábito. Foi nesse contexto que conheci um aplicativo que mudaria minha vida da pior maneira possível. O nome era Soul Match. Eu me lembro bem do dia em que um anúncio dele apareceu enquanto eu assistia a um vídeo qualquer em uma rede social. A propaganda dizia: "Esqueça encontros ruins. Nosso sistema de IA cria conexões perfeitas com pessoas que realmente combinam com você." As imagens mostravam casais sorrindo, jantares à luz de velas, olhares intensos. Era apelativo, mas parecia inofensivo, quase científico. Fiquei imaginando o algoritmo analisando cada detalhe meu para encontrar uma pessoa feita sob medida. No começo hesitei. Eu já tinha usado outros aplicativos de namoro e sabia como podiam ser frustrantes, mas algo naquela promessa de combinações perfeitas ficou martelando na minha cabeça. No dia seguinte, baixei. O cadastro foi estranho. Diferente de outros apps, o Soul Match não aceitava login com redes sociais. Tudo era feito dentro dele. Perguntas sobre meus gostos, hábitos, até medos. Perguntaram desde a cor favorita até o tipo de pesadelo mais recorrente. Era quase como responder a um questionário psicológico ou preencher um dossiê. Levei uns 20 minutos preenchendo tudo, sentindo uma estranha mistura de curiosidade e invasão. Quando terminei, a tela mostrou: "Seus matches estarão prontos em até 24 horas. Nossa IA está analisando você." Aquilo me intrigou. Parecia mais sério do que simplesmente jogar meu perfil no meio de centenas de desconhecidos. O aplicativo tinha um design limpo, minimalista e uma aura de profissionalismo que me deixou mais confiante. No dia seguinte, abri o aplicativo ansioso. Para minha surpresa, havia apenas um perfil recomendado. Clara, 25 anos, estudante de arquitetura. A foto mostrava uma garota de cabelos castanhos lisos, sorriso discreto, uma taça de vinho na mão. Não era aquele tipo de foto forçada de aplicativo. Parecia natural, íntima. A descrição dela falava de música, filmes antigos e que estava procurando alguém tranquilo, mas com quem pudesse rir. Senti como se estivesse lendo uma versão feminina de mim mesmo. O algoritmo parecia realmente ter feito sua mágica. Mandei mensagem sem esperar resposta rápida. Mas, poucos minutos depois, ela respondeu. As primeiras conversas foram leves. Filmes favoritos, bandas, livros. A fluidez era impressionante. Eu me pegava rindo sozinho com algumas respostas dela. Em 2 dias, já parecia que nos conhecíamos há semanas, como se estivéssemos retomando uma amizade interrompida. Então, no 3º dia, ela sugeriu uma chamada de vídeo. Meu coração acelerou. Aceitei. A ligação foi breve, mas suficiente para confirmar que era mesmo a garota das fotos. Ela estava em um quarto com paredes brancas, fones no ouvido, rindo com timidez. "Você parece ainda mais legal ao vivo", disse ela antes de desligar. Havia algo no olhar dela que parecia tão real que eu ignorei qualquer sinal de alerta. As semanas seguintes foram uma rotina de mensagens constantes e algumas videochamadas. Clara sempre parecia interessada em tudo que eu dizia. Perguntava sobre meu trabalho, minha família, meus medos. Às vezes, o nível de atenção dela chegava a me incomodar. Perguntas muito específicas, como se estivesse mapeando minha vida. Mas eu racionalizava. Talvez seja só carinho, talvez eu esteja desacostumado. Certa noite, depois de algumas taças de vinho, a conversa esquentou. Clara foi quem puxou. "Você confia em mim, não é?" perguntou com um sorriso. Eu ri nervoso. "Acho que sim." Ela inclinou a cabeça. "Então mostra." "Liga a câmera." O que começou como uma brincadeira rapidamente evoluiu para algo mais íntimo. Eu estava sozinho, vulnerável e cedi. Não pensei nas consequências. Quando terminamos a chamada, Clara apenas me mandou um coração vermelho. Dormi com um sorriso no rosto.
sem imaginar que aquela noite seria o começo do meu pesadelo. 2 dias depois, acordei com uma notificação diferente no celular. Não era uma mensagem de Clara, mas do próprio aplicativo Soulmatch. Abri curioso e senti o estômago despencar. Na tela havia uma gravação. Eu, nu, olhando diretamente para a câmera. O título acima dizia: "Sua vida está em nossas mãos." Um texto apareceu em seguida. "Se não quiser que esse vídeo seja enviado para sua família, amigos e redes sociais, você seguirá exatamente nossas instruções. O primeiro passo é simples. Faça uma transferência de R$3.000 para a conta abaixo." Meu corpo inteiro gelou. Respirei fundo, tentando racionalizar. Talvez fosse um golpe comum. Talvez não conseguissem cumprir a ameaça. Mas então percebi. O vídeo não era só meu rosto e corpo. Era meu quarto, meu computador. Detalhes do ambiente que tornavam impossível negar que era eu. Na mesma hora recebi uma mensagem de Clara dentro do aplicativo. "Não se assuste, é só seguir. Ninguém precisa se machucar." Meu coração disparou. Aquela garota com quem eu havia passado semanas conversando, em quem eu havia confiado, era parte disso. Eu mal conseguia acreditar. Fiquei paralisado por horas, sem saber o que fazer. Bloquear, denunciar, pagar. No fim, não fiz nada naquele dia. Desliguei o celular, mas a ansiedade não me deixou dormir. Na manhã seguinte havia mais mensagens. Desta vez, prints falsos de conversas minhas com Clara, editadas para parecer que eu falava coisas degradantes. O texto ameaçava: "Isso vai circular amanhã se você não pagar." Cedi. Fiz a transferência. Era dinheiro que eu estava guardando para comprar um computador novo. Doeu, mas parecia a única saída. Por alguns dias, fiquei em paz. Mas, claro, a chantagem não parou. Eles voltaram pedindo mais. R$5.000 dessa vez. E deixaram claro que não se tratava apenas de dinheiro. "Você vai fazer exatamente o que dissermos. Caso contrário, vamos tornar sua vida um inferno. Estamos vendo você." Na mesma noite, enquanto trabalhava, ouvi um barulho vindo do corredor do prédio. Passos lentos, como se alguém parasse na frente da minha porta. Fiquei imóvel, escutando. Depois de alguns minutos, silêncio. Fui até o olho mágico, mas não havia ninguém. Ainda assim, tive certeza de que estavam me vigiando. Tentei denunciar. Primeiro fui à polícia. Expliquei a situação, mostrei os prints e o vídeo. O policial ouviu, anotou algumas coisas e disse que era difícil rastrear esse tipo de crime, principalmente em aplicativos estrangeiros. Quando mencionei o nome Soulmatch, ele franziu a testa. "Nunca ouvi falar. Tem certeza de que não é só um site de golpe qualquer?" Insisti que era um aplicativo real que estava na loja oficial. Ele apenas disse que abriria um boletim de ocorrência, mas que provavelmente nada seria feito. Saí de lá me sentindo ainda mais sozinho. No dia seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. Quando abri o Soulmatch, não havia mais mensagens de Clara ou dos chantagistas. Em vez disso, a tela inicial mostrava: "Obrigado por colaborar. Continue aproveitando nossos serviços." E então, como se nada tivesse acontecido, apareceu outro perfil perfeito para mim. Outra mulher tão atraente e compatível quanto Clara. Foi nesse momento que percebi a verdade. O aplicativo inteiro era uma armadilha. Não havia usuários reais, só perfis falsos criados para atrair vítimas, levá-las a situações íntimas e depois chantageá-las. Eu não era azarado. Eu era apenas mais um número na lista deles. Passei semanas tentando deletar minha conta, mas o aplicativo simplesmente não permitia. Toda vez que eu tentava, aparecia uma mensagem de erro. Até que numa noite, recebi uma notificação estranha. "Você não pode sair. Você é parte da rede agora." Depois disso, começaram a acontecer coisas que eu não consigo explicar. Chamadas não identificadas no meio da madrugada, sons de passos no corredor, mensagens de números desconhecidos descrevendo exatamente o que eu estava vestindo. Um dia, voltei para casa e encontrei meu notebook ligado, com a câmera acesa. Eu tinha certeza absoluta de que o havia deixado desligado. Eu não aguentava mais. Foi quando decidi tentar entrar em contato com Clara novamente, mesmo sabendo que provavelmente nem era o nome verdadeiro dela. Mandei uma mensagem pelo próprio aplicativo. "Por favor, me deixem em paz.
Eu faço o que for preciso. A resposta veio minutos depois, como se já estivessem esperando. Um último pagamento, 15 mil reais. Depois disso, você estará livre. Eu hesitei. Era muito dinheiro, quase todas as minhas economias. Mas a ideia de viver o resto da vida sob ameaça me sufocava. Então cedi. Fiz a transferência sem discutir. Nos dias seguintes, algo mudou. As mensagens pararam. As chamadas anônimas cessaram. Nunca mais ouvi os passos na minha porta. Pela primeira vez em meses, consegui dormir sem sobressaltos. Mas a verdade é que nunca terei certeza se acabou de verdade. Eles ainda têm os vídeos, ainda têm tudo, e podem voltar a qualquer momento. Hoje, não me envolvo mais em relacionamentos à distância. Não entro em aplicativos de namoro. Não clico em anúncios, não confio em promessas fáceis. Aprendi da pior forma que, quando algo parece perfeito demais, provavelmente é uma armadilha. E vivo com esse peso, sabendo que minha liberdade pode ser arrancada de mim a qualquer instante. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu nunca fui o tipo de garota que saía muito. Cresci em uma cidade de médio porte no interior de São Paulo, numa casa simples com meus pais e meu irmão mais novo. Sempre fui mais reservada. Preferia livros, filmes e conversas online a festas ou bares. Talvez por isso eu tenha sido tão vulnerável quando conheci alguém pela internet. Era março de 2018. Eu tinha 18 anos e tinha acabado de começar a faculdade de psicologia. Estava vivendo aquele turbilhão de sentimentos de começo de vida adulta, ao mesmo tempo ansiosa pelo futuro e ainda muito dependente da rotina segura da minha família. Passava horas no celular, principalmente em chats de grupos e aplicativos de amizade, tentando conhecer pessoas novas. Foi assim que conheci o Rafael. Ele apareceu em um grupo de bate-papo sobre música. Começamos trocando comentários sobre bandas e logo a conversa evoluiu para coisas pessoais. Ele dizia ter 21 anos, morar em uma cidade vizinha e também cursar faculdade. As fotos dele mostravam um rapaz atraente, cabelo castanho bagunçado, barba rala, sorriso tímido. Nada parecia estranho. Com o tempo, nossas conversas se tornaram parte da minha rotina. Eu acordava e já tinha mensagem dele. Passávamos o dia trocando áudios, fotos, confidências. Ele me elogiava de um jeito que eu nunca tinha recebido antes. Fazia eu me sentir especial, única. Ele lembrava de coisas que eu falava sobre a família, sobre professores, sobre uma música que eu guardava desde criança. Eram detalhes pequenos que me fizeram baixar a guarda. Minha mãe, no entanto, sempre me alertava. Larissa, você não conhece esse rapaz. Não sabe se é realmente quem diz ser. Ela dizia sempre com a voz firme. Eu revirava os olhos. Achava que era só paranoia dela. Afinal, ele parecia tão real, tão presente. A voz dele nos áudios era calorosa, tranquila. Ele sabia detalhes sobre música, séries, até assuntos da faculdade. Eu me convencia de que era impossível aquilo ser mentira. As semanas passaram e veio a proposta inevitável: nos encontrarmos pessoalmente. Ele sugeriu um café no centro da cidade, num domingo à tarde. No começo, hesitei. Senti um frio no estômago, uma mistura de medo e expectativa. Contei para minha mãe, que imediatamente reagiu mal. Não, filha, isso é perigoso. Você não vai. A discussão foi feia. Eu me senti controlada, como se não tivesse liberdade. Chorei. Disse que ela não confiava em mim, que estava me tratando como criança. Depois de muito insistir, ela cedeu, mas com uma condição. Eu tinha que dizer exatamente aonde iria, o nome do lugar e mandar mensagem a cada momento. Eu concordei mais para acabar com a discussão do que por acreditar que fosse necessário. Antes de sair, abri meu aplicativo de mapas e compartilhei a localização em tempo real com minha mãe. Um pequeno aviso que naquele dia seria a única linha de salvamento. O dia chegou. Era 25 de março, um domingo abafado, céu encoberto. Lembro de estar nervosa enquanto me arrumava. Escolhi uma blusa clara e uma calça jeans simples. Peguei o ônibus até o centro com as mãos suadas, o coração acelerado. Ele disse que estaria me esperando perto da Praça Central, em frente a uma cafeteria movimentada.
Quando desci do ônibus, olhei em volta, procurando o rosto que já conhecia pelas fotos, mas não o encontrei. O relógio marcava 15h10. Mandei mensagem. Cheguei, você está onde? Poucos segundos depois ele respondeu. Estou aqui, perto do coreto da praça. Vem até aqui. Estranhei, porque o coreto ficava um pouco afastado, em uma parte menos movimentada. Mas pensei que talvez ele tivesse ficado com vergonha de esperar bem na frente da cafeteria. Respirei fundo e fui. Quando me aproximei do coreto, vi um homem sentado num banco. Meu corpo gelou imediatamente. Não era o rapaz das fotos. Ele devia ter uns 40 anos, talvez mais. Careca, pele marcada pelo sol, barba mal feita. Usava uma camisa surrada e calça jeans desbotada. Estava olhando fixamente para mim, com um sorriso que não chegava aos olhos. Por um segundo, pensei que tivesse me confundido, que ele não era quem eu procurava. Mas então ele se levantou e disse: Larissa? Minha garganta secou. Eu não conseguia falar. Ele continuou sorrindo, como se estivesse se divertindo com o meu choque. Desculpa se não sou exatamente o que você esperava, mas eu precisava que você viesse. Meu primeiro instinto foi recuar. Peguei o celular e comecei a digitar uma mensagem para minha mãe, mas ele avançou um passo. Calma, não precisa ter medo. Só quero conversar. A voz dele era diferente da que eu ouvia nos áudios, mais rouca, mais pesada. Naquele momento, tudo dentro de mim gritava que eu precisava sair dali. Eu acho que vou embora, murmurei, tentando manter a calma. Ele deu outro passo, diminuindo a distância. Olhei em volta. A praça estava mais vazia do que eu lembrava. Algumas pessoas passavam mais longe, ninguém prestando atenção ao que acontecia no coreto. Foi então que senti uma mão agarrando forte meu braço. Não vá embora assim. A voz dele soou baixa, ameaçadora. Meu coração disparou. Tentei me soltar, mas o aperto era forte. Olhei nos olhos dele e vi algo frio, vazio, que me fez sentir um medo que nunca tinha sentido antes. Eu puxei o braço, arranhei a mão dele sem querer. Ele resmungou e com um movimento rápido guiou meu corpo para trás do coreto, para uma parte menos visível da praça. Ameaçou-me com frases curtas. Não muitas, apenas o suficiente para que eu entendesse que resistir poderia ser pior. Não houve gritos, nem um confronto violento, apenas movimentos calculados e firmes, como se já tivesse ensaiado cada passo. Quando senti um pano úmido encobrindo minha boca, tudo ficou borrado. Respirei e tentei puxar o pano, mas as mãos que me seguravam eram grandes e fortes. O mundo virou um túnel de sons abafados. O farfalhar das folhas, passos distantes, meu próprio coração golpeando as costelas. Ele me carregou como se eu fosse um saco leve, com uma eficiência que me deixou aterrorizada por outra razão. Essa pessoa sabia o que fazia e tinha feito antes. Não houve luta longa, não havia plateia. Ninguém ouviu meus gemidos. Para mim foi pavor absoluto. Sentir que minha vida ali estava sendo decidida por quem eu aceitara confiar através de mensagens nos meses anteriores. Quando acordei, estava amarrada no banco de trás de um carro que cheirava a mofo e gasolina velha. O estofado rasgado arranhava meus braços e uma corda áspera prendia meus pulsos atrás das costas. Havia também uma fita grossa enrolada em torno dos tornozelos, o que me deixava completamente imóvel. A luz que passava pelas frestas das árvores confirmou que eu estava longe da cidade. O balanço irregular indicava que o carro atravessava uma estrada de terra. Ele dirigia com calma, uma calma perturbadora, como se estivesse levando uma carga comum. De vez em quando me olhava pelo retrovisor com olhos frios, quase sem piscar, e sorria de canto, como se tivesse certeza de que nada poderia dar errado. O carro parou depois de quase 1 hora. O silêncio da mata era opressor, quebrado apenas pelo barulho de insetos. Sem muitas explicações, ele abriu a porta, me puxou pelo braço com força e me empurrou por uma trilha estreita. As folhas batiam no meu rosto, o chão estava úmido e escorregadio. Até que chegamos a um abrigo improvisado, feito de lonas escuras presas entre árvores. Ali havia caixas de plástico, garrafas d'água, mantimentos e até ferramentas, como se aquele lugar fosse usado com frequência. O fato de tudo estar organizado mostrava que não era um improviso, era um plano antigo. As horas seguintes foram uma mistura de fome, sede e um esforço desesperado de raciocinar. Meu corpo tremia,
mas a mente tentava entender cada detalhe. Em um canto, encontrei um caderno amassado. Suas páginas continham recortes colados de perfis online, fotos de garotas sorrindo, algumas riscadas com um X vermelho. Havia também datas escritas à mão, como se ele catalogasse cada vítima. O padrão era cruel e metódico, e me fez perceber que eu não era a primeira, apenas a próxima. Enquanto eu estava presa naquele abrigo, minha mãe em casa olhava para o celular a cada minuto. Primeiro, achou que eu estava apenas distraída, conversando com ele. Depois o tempo foi passando e a ansiedade aumentou. Mandava mensagens. E aí, filha, tá tudo bem? Já encontrou ele? E não recebia resposta. Ligava e caía na caixa postal. A cada chamada sem retorno, a respiração dela ficava mais curta. Minha ausência começava a pesar. As horas passavam e minhas mensagens cessaram. Minha mãe foi a primeira a sentir que algo estava errado. Olhou para o celular e percebeu que a localização que eu havia compartilhado de manhã continuava ativa, mas em um lugar estranho. No início, pensou que fosse um erro do aplicativo, mas, ao ampliar o mapa, viu que o ponto azul tinha se deslocado para uma área de mata fechada, distante da cafeteria onde eu deveria estar. O coração dela disparou. Aquele ponto parado, isolado, parecia gritar perigo. Era como um alarme antigo soando, impossível de ignorar. Ela ligou imediatamente para a polícia. A voz do atendente era calma, mas ao ouvir a palavra sequestro, um silêncio tenso tomou conta da sala antes de ele confirmar que enviariam uma equipe. Meu pai, que até então tentava acreditar que era apenas um atraso, levou alguns minutos para absorver a gravidade. Quando percebeu, saiu correndo para o carro, com a expressão de quem não admitiria perder tempo. Eles foram juntos até a delegacia, com lanternas na mão e a única pista confiável, um ponto perdido no mapa e meus últimos áudios, que já soavam estranhamente curtos e nervosos. Quando chegaram, a história foi recebida primeiro com ceticismo, mas a localização em tempo real, somada às mensagens cortadas e nervosas que eu tinha mandado antes de sumir, convenceram os policiais de que não era só paranoia. Chamaram reforços e, em pouco tempo, viaturas começaram a rodar pelas estradas de terra. Minha mãe foi junto dentro de uma das viaturas, agarrada ao celular, olhando o ponto azul que agora parecia congelado no meio da mata. Policiais falavam em rádio, helicóptero foi acionado, cachorros farejadores preparados. Lanternas cortavam a escuridão. Cada estalo no mato fazia todos pararem e ouvir. Meu pai, mesmo proibido de se enfiar sozinho no matagal, não conseguia ficar parado. Andava de um lado para o outro, repetindo que ela nunca faria isso, nunca deixaria de responder assim. A tensão era tão grande que ninguém ousava falar em voz alta o que todos temiam. Enquanto isso, eu estava ali, tentando resistir ao pânico. A sede começava a arranhar minha garganta. Pedi água em voz baixa, e ele, depois de me olhar por longos segundos, trouxe uma garrafa, mas não soltou minhas mãos. Virou o líquido na minha boca, como se estivesse alimentando um animal. A humilhação queimava mais que a corda nos pulsos. Cada barulho do lado de fora parecia uma possível salvação, ou mais perigo. Um galho quebrando, passos pesados. Minha mente se confundia. Era polícia ou apenas vento? A cada instante, eu pensava se sairia dali viva. O caderno com rostos riscados me assombrava. Eu olhava e pensava, será que vou ser mais um X vermelho? Na mata, cada som parecia um aviso. O farfalhar de folhas, o estalo de galhos secos, até o zumbido dos insetos me fazia prender a respiração. Tentei arrancar as amarras com as unhas, mas a corda era grossa demais e cada tentativa só machucava meus pulsos. Ele estava sempre por perto, me observando, como se pressentisse meus pensamentos. O abrigo tinha marcas no solo, sinais de fogueira recente e restos de embalagens, o que confirmava que não era a primeira vez que aquele local era usado. Ele se movia com uma calma assustadora, controlando o espaço e o tempo, como se já tivesse feito aquilo muitas vezes antes. O homem às vezes sentava em silêncio, me encarando sem dizer nada. Outras vezes falava sozinho, frases soltas, como se estivesse se convencendo de que aquilo era normal. Ele me ameaçava. Dizia que agora eu pertencia a ele. Eu tentava não mostrar medo, mas por dentro estava em pedaços. No silêncio sufocante daquele abrigo,
Uma onda de arrependimento tomou conta de mim. As palavras da minha mãe ecoavam como um martelo dentro da cabeça. Cada alerta que eu tinha ignorado agora parecia uma profecia cruel. Eu me sentia culpada por não ter escutado, por ter acreditado que sabia mais do que ela. A cada olhar frio dele, eu tinha a certeza de que jamais sairia dali com vida. Ele me tratava como um objeto de coleção, alguém que havia sido escolhida para ocupar um espaço entre aqueles recortes no caderno. Não havia pressa em seus movimentos. Às vezes, apenas me observava em silêncio. Outras vezes me ameaçava com frases curtas, como se quisesse me lembrar a todo instante de que eu estava completamente à mercê dele. As horas foram passando. Minutos pareciam uma eternidade, e a fome já fazia meu estômago doer. A corda marcava fundo a pele. O tempo parecia não passar, até que, em meio ao silêncio pesado, ouvi vozes distantes. O que eu não sabia era que, do lado de fora, ninguém estava aceitando minha ausência como normal. Viaturas começaram a cruzar estradas de terra. Lanternas cortavam o mato e até um helicóptero foi acionado para sobrevoar a região. Quando ouvi passos se aproximando, meu corpo entrou em choque. Encolhi-me até onde pude, tentando não acreditar, até que uma voz atravessou a escuridão. Larissa! Era minha mãe, misturada aos gritos dos policiais. Uma luz intensa atingiu meu rosto. O alívio foi tão violento que chorei sem som, sentindo minhas forças finalmente me abandonarem. Dessa vez não era uma alucinação. Eram gritos de gente chamando meu nome. Meu corpo reagiu sozinho. Chorei em silêncio, quase sem acreditar. Quando a lanterna bateu no abrigo e ouvi minha mãe me chamar, a sensação foi de renascer. O homem foi preso no abrigo improvisado. Não ofereceu resistência. Parecia, ao ser algemado, mais interessado na expressão dos outros do que em discutir. No retrovisor do carro da polícia, ele me lançou um olhar que eu nunca esqueci. Cálculo e indiferença, como se tivesse cumprido uma tarefa. Na delegacia, entre perguntas e papéis, eu repetia sinais de choque, memórias lacunares, o modo como a voz dele nos áudios sempre parecia ser outra pessoa. Mais tarde, descobrimos que ele usava fotos furtadas, identidades falsas e que já tivera condenação anterior por crimes sexuais. A ficha caiu com uma mistura de alívio por não ter sido fisicamente ferida pior e raiva por ter sido manipulada. A recuperação foi lenta. Fui à terapia, juntei-me a grupos de apoio e mudei como me expunha online. Minha família virou muralha. Minha mãe tomou medidas para evitar que outras famílias passassem pelo mesmo. O processo jurídico foi exaustivo, com audiências e depoimentos que deixavam a pele em carne viva. A justiça deu-lhe pena, mas as horas ali perdidas permanecem irrecuperáveis. Hoje, quando meu celular notifica, meu corpo reage antes da razão. Olho 2 vezes, peço vídeo chamada, checo rostos. Aprendi a valorizar a intuição de quem me ama, e sei que aquele ponto azul no mapa salvou minha vida. Guardo a imagem do sorriso curto do homem no banco como um aviso, uma lembrança que me mantém vigilante e que me lembra todos os dias que a ingenuidade, por melhor que seja em razão e em afeto, pode ser trocada por violência quando encontra alguém disposto a mentir sem limites. Se escrevo isso, é porque ainda há pessoas que acreditam fácil demais, que confiam rápido demais. Não quero transformar o mundo em um lugar de paranoia, mas quero que alguém que leia isto chegue e faça um gesto mínimo, compartilhe a localização, peça para alguém ligar enquanto caminha até um encontro, insista em ver o rosto em vídeo. Minha história é a prova de que um gesto simples da família salvou o resto da minha vida, e quando a noite traz memórias, eu as transformo em aviso. Eu nunca fui do tipo que acreditava em histórias de terror. Sempre achei que eram exageros, invenções para assustar gente ingênua. Cresci ouvindo meus pais dizerem para tomar cuidado com estranhos na rua, mas nunca imaginei que o maior perigo poderia estar dentro de casa, atrás da tela do meu celular. Hoje eu sei disso da pior forma possível. Meu nome não importa, e eu não quero expor pessoas próximas. Mas preciso contar o que aconteceu comigo, porque talvez alguém que esteja ouvindo minha história consiga evitar cair no mesmo erro. Era 2017. Eu tinha 22 anos, morava em Campinas, no interior de São Paulo.
Trabalhava meio período como atendente em uma farmácia e nas horas vagas fazia faculdade à noite. Minha rotina era sempre muito corrida, mas eu me sentia sozinha. Minhas amigas de infância já tinham se mudado, cada uma seguiu um rumo diferente e eu vivia entre trabalho, faculdade e casa. Às vezes, quando sobrava um tempo, eu entrava em aplicativos de relacionamento. Foi assim que conheci o Daniel. Pelo menos esse era o nome que ele usava. O perfil dele me chamou a atenção logo de cara. Um homem de 27 anos, bonito, com um sorriso encantador. As fotos mostravam um cara atlético, moreno, sempre em lugares legais, praias, bares, viagens. Parecia despretensioso, mas ao mesmo tempo confiante. Eu me senti atraída de imediato. Começamos a conversar pelo chat do aplicativo e depois passamos para o WhatsApp. Ele tinha uma forma de falar que me deixava à vontade, como se realmente se importasse com o que eu dizia. Perguntava sobre meu dia, lembrava de detalhes que eu comentava. Sempre mandava mensagens de bom dia e boa noite. Aquilo preenchia um vazio que eu nem sabia que estava tão grande. Nos primeiros 2 meses, eu estava completamente envolvida. Ele dizia que trabalhava com marketing digital, que tinha flexibilidade de horários, e por isso às vezes demorava para responder. Mas quando respondia, era atencioso. Uma vez cheguei a comentar que desconfiava de perfis fakes. Ele riu e disse: "Se quiser, eu te faço uma chamada de vídeo." Mas a chamada nunca acontecia. Sempre surgia uma desculpa. A internet estava ruim, ele estava ocupado, a câmera não funcionava direito. Eu deveria ter visto os sinais, mas eu estava cega. Eu queria acreditar que ele era real. Depois de quase 3 meses conversando, ele sugeriu que a gente se encontrasse. Disse que viria até Campinas, porque tinha parentes na cidade. O plano era simples: jantar juntos em um restaurante próximo da minha casa. Eu estava nervosa, mas também empolgada. No dia marcado, lembro de ter passado horas me arrumando. Escolhi um vestido simples, mas bonito, e fiquei imaginando como seria vê-lo pessoalmente. Minhas amigas, quando contei, disseram para eu tomar cuidado. Uma delas até brincou: "Imagina se ele não for quem diz que é?" Eu ri, mas a ideia me incomodou. Ainda assim, fui. Cheguei ao restaurante no horário combinado. Olhei em volta, procurando aquele rosto que eu já conhecia tão bem pelas fotos. Mas ninguém parecia com ele. Recebi uma mensagem: "Já estou aqui. Te vejo perto da entrada." Quando olhei para o lado, meu coração gelou. Não era o homem das fotos. O homem que caminhava em minha direção era bem mais velho. Tinha no mínimo uns 45 anos. Era baixo, barrigudo, careca em partes e com uma barba mal feita. Vestia uma camisa social suada, manchada debaixo do braço. O sorriso que ele me deu me fez sentir náusea. Ele se apresentou como Daniel, como se nada estivesse errado. Eu congelei. Minha vontade era virar as costas e ir embora, mas minhas pernas não obedeciam. Ele chegou perto e tentou me abraçar. Eu recuei, envergonhada e assustada. "Você não é o cara das fotos", eu disse. Ele riu como se aquilo fosse irrelevante. "Ah, isso é só rede social. Todo mundo usa foto melhor, mas eu sou eu, e você é ainda mais linda pessoalmente." Senti um pavor que nunca havia sentido antes. Tudo dentro de mim gritava para sair dali. Eu disse que não ia jantar, que tinha sido enganada, e comecei a andar em direção à rua. Ele me segurou pelo braço. A força foi tão inesperada que eu quase perdi o equilíbrio. "Calma, não precisa fazer drama. Eu vim até aqui por você. A gente só vai conversar." Eu soltei o braço com um puxão e corri. Peguei um ônibus no ponto mais próximo, tremendo dos pés à cabeça. Passei o caminho inteiro tentando me convencer de que aquilo tinha acabado ali, que ele ia desistir. Mas não acabou. Foi só o começo. Naquela noite, recebi mais de 20 mensagens dele. No início eram pedidos de desculpa. "Me perdoa, eu só queria te ver." Depois começaram a ficar agressivas. "Você me fez passar vergonha. Você vai se arrepender de me tratar assim." Eu bloqueei o número, mas ele me mandava mensagens de outros chips. Comecei a notar coisas estranhas. Uma vez, saindo da faculdade, tive a sensação de estar sendo seguida. Olhava para trás e via um carro estacionado na esquina. Não sei se era paranoia, mas juro que vi o mesmo carro em mais de uma ocasião. 2 semanas depois do encontro, aconteceu o que eu mais temia.
Eu estava voltando do trabalho por volta das 8 da noite. Chovia fraco, a rua estava quase deserta. Quando abri o portão de casa, ouvi passos rápidos atrás de mim. Antes que eu pudesse reagir, alguém me empurrou para dentro. Era ele, o Daniel. Trancou o portão com uma rapidez assustadora e me encurralou na parede. O olhar dele não tinha nada de carinhoso. Era ódio puro. Você me humilhou. Eu viajei até aqui e você me tratou como lixo. Eu gritava, mas ele tampou minha boca com a mão. Lembro do cheiro forte de suor e cigarro impregnado na pele dele. Ele me bateu. Socos, tapas, puxões de cabelo. Eu não conseguia respirar. A dor se misturava com a sensação de estar presa num pesadelo do qual não dava para acordar. Não vou entrar em todos os detalhes, porque só de lembrar meu estômago revirou. Mas posso dizer que ele me deixou caída no chão, ensanguentada e sem forças. Antes de sair, se aproximou do meu ouvido e disse: "Isso foi só para você aprender. Se contar para alguém, vai ser pior." Fiquei horas ali, imóvel, tentando entender se estava viva. Minha mãe só chegou em casa de madrugada e me encontrou daquele jeito. Fui levada ao hospital. Tive costelas trincadas, cortes pelo corpo, hematomas que demoraram semanas para desaparecer. Contei tudo para a polícia. Eles registraram a ocorrência, mas não conseguiram encontrar ninguém com os dados que ele me passou. As fotos eram falsas, o nome era falso, o número sempre trocava. Até hoje não sei o verdadeiro nome dele. Não sei onde mora, o que faz, nem por onde anda. Durante meses, tive pesadelos. Acordava no meio da noite com a sensação de que ele estava dentro do meu quarto, me observando. Coloquei câmeras em casa, troquei fechaduras, mudei de rotina. Ainda assim, nunca mais me senti segura. A pior parte é que ele nunca mais fez contato. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. E esse silêncio é mais assustador do que qualquer ameaça, porque significa que ele pode estar esperando, me observando. Já se passaram anos desde então. A maioria das pessoas ao meu redor acha que superei, mas eu nunca superei. Eu vivo todos os dias com medo. Às vezes, quando estou no ônibus, sinto um olhar fixo em mim. Quando caminho pela rua, penso se alguém não está me seguindo. E o que mais me destrói é saber que tudo começou porque eu queria acreditar em alguém, porque eu precisava de atenção, de carinho, que eu me deixei levar pelas palavras doces de um desconhecido que se escondia atrás de uma tela. Por isso eu conto minha história, não para chocar, mas para alertar. Não confiem cegamente em perfis online. Não achem que isso é coisa que só acontece com os outros. Eu era uma garota comum com uma vida comum e tudo virou de cabeça para baixo em questão de minutos. E se um dia você estiver conversando com alguém pela internet e essa pessoa parecer perfeita demais para ser verdade, talvez realmente não seja. Eu sempre sonhei em encontrar ele pessoalmente. A gente namorava à distância fazia quase um ano e ele sempre foi atencioso comigo. Só que tinha uma coisa estranha. Ele nunca aceitava que eu fosse visitá-lo. Cansei de esperar. Juntei minhas economias, inventei uma desculpa para os meus pais e comprei a passagem. Quando cheguei naquela cidade, achei que ia viver um dos melhores momentos da minha vida. Mas foi só o começo de algo que eu nunca imaginei enfrentar. Assim que desci do ônibus, percebi que a cidade era bem menor do que eu imaginava. Rua simples, comércio fechado cedo, quase ninguém na rua. Peguei meu celular e abri as mensagens dele. O endereço que ele tinha me passado tempos atrás estava salvo. Resolvi ir até lá. Quando cheguei no endereço que ele tinha me passado meses atrás, meu coração disparou. Era uma casa simples, com muro baixo e um portão de ferro enferrujado. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Esperei alguns minutos, toquei de novo, nada. Resolvi bater palma e chamar pelo nome dele, na esperança de que alguém da família aparecesse. Foi então que uma senhora abriu a janela do lado de dentro. Perguntei direto: "Desculpa incomodar, aqui mora o fulano?" Ela me olhou de cima a baixo e respondeu que não existia ninguém com aquele nome morando lá. Nunca. Aquilo me deixou paralisada. Eu tinha certeza absoluta de que aquele era o endereço. Tirei o celular do bolso e conferi a conversa. O print e tudo. Era exatamente o mesmo número da casa. A mulher fechou a janela sem dar explicações.
Fiquei parada na calçada, sem saber se chorava ou se ria de nervoso. Pensei, será que ele mentiu esse tempo todo? Peguei um banco na pracinha próxima, respirei fundo e comecei a reler todas as mensagens, tentando achar alguma pista que me levasse a ele. Eu estava sentada na pracinha, já escurecendo, quando resolvi entrar em um grupo local no Facebook. Escrevi uma postagem bem simples, perguntando se alguém conhecia um rapaz com o nome dele. Coloquei até uma das fotos que ele tinha me mandado. Pouco tempo depois, meu celular começou a vibrar com notificações. A maioria comentava que nunca tinha visto aquela pessoa, mas teve uma mulher que pediu para me chamar no privado. Ela disse que o conhecia, sim. Meu coração quase saiu pela boca. Perguntei onde ele morava, se podia me passar o contato. Ela demorou uns segundos e respondeu: "Olha, você precisa ter cuidado. Esse rapaz realmente existe, mas não é quem você pensa." Na hora fiquei confusa. Mandei várias mensagens insistindo, até que ela mandou um áudio. No áudio, a voz dela soava nervosa. "Ele está internado há meses no hospital psiquiátrico da cidade. Não sei como você está recebendo mensagens dele, mas não pode ser ele. As famílias evitam falar disso por causa do histórico dele." Eu tremia ouvindo aquilo. Fiquei em choque, sem acreditar. Pensei que podia ser uma pegadinha, mas a mulher falou o nome do hospital e até o horário de visitação. Era informação demais para ser inventada. No fundo, eu não queria acreditar, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ir até esse hospital. No caminho, passei por uma padaria e perguntei sobre ele. Falei o nome, descrevi como ele era pelas fotos que me mandava. A atendente me olhou com cara de estranhamento e disse que não conhecia ninguém com aquele nome. Tentei de novo perguntando para um rapaz na rua, mas ele também disse que nunca tinha ouvido falar. Aquilo me deixou um pouco desconfortável, mas pensei que talvez ele não fosse conhecido, já que parecia ser bem reservado. Segui andando até o endereço, tentando não dar bola para a sensação estranha de estar perdida. No dia seguinte, acordei cedo e fui direto ao hospital psiquiátrico que a mulher tinha falado. O lugar ficava afastado, cercado por muros altos e portão pesado. Parecia mais um presídio do que um hospital. Meu estômago embrulhava a cada passo. Consegui entrar na recepção e perguntei pelo nome dele. A atendente confirmou sem hesitar, dizendo que ele estava internado desde o ano passado. Meu corpo gelou. Pedi para vê-lo, inventei que era uma amiga próxima. Depois de muita insistência, deixaram eu entrar na ala de visitas rápidas. Quando finalmente o vi, quase não reconheci. Ele estava sentado, cabelo desgrenhado, olhar perdido, mas era ele, o mesmo rosto das fotos. Meu coração disparou. Eu tentei chamar, mas parecia que ele nem sabia quem eu era. Ele apenas sorria de um jeito estranho, murmurando coisas desconexas. O que mais me deixou apavorada foi quando uma enfermeira puxou um relatório e comentou que ele não tinha contato com ninguém de fora fazia meses. Nenhuma visita, nenhum celular. Ela disse claramente: "Ele não tem acesso à internet, nem telefone. Isso é impossível." Eu não sabia o que dizer. O chão parecia sumir embaixo de mim. Se ele estava ali o tempo todo, quem era que falava comigo todos esses meses? Saí do hospital sem conseguir pensar direito. O sol já estava baixo, e eu andava pela rua como se tivesse perdido o rumo. Peguei o celular ainda na mão e abri o WhatsApp. A última mensagem dele era de poucas horas atrás. "Tá chegando? Tô te esperando." Naquele instante, senti um frio subindo pela espinha. Mostrei a tela para a própria enfermeira na portaria antes de sair. Ela olhou séria e balançou a cabeça. "Impossível, moça. Ele não tem como mandar isso." Cheguei na rodoviária sem coragem de responder. Meu celular continuava vibrando. As mensagens apareciam uma atrás da outra, todas como se ele soubesse exatamente onde eu estava. A última dizia: "Não entra no ônibus ainda. Olha para trás." Meu coração quase parou. Respirei fundo, mas não tive coragem de virar. Subi correndo no ônibus e desliguei o aparelho. Durante a viagem de volta, tentei me convencer de que era algum tipo de golpe, alguém usando fotos dele. Mas até hoje eu não consigo entender como alguém podia saber exatamente cada passo meu naquela cidade. E às vezes, quando penso em reativar meu número, bate o medo de encontrar outra mensagem dele, esperando por mim. Era final de 2020, eu tinha 24 anos,
Trabalhava num escritório pequeno na minha cidade, em Santa Catarina, e passava quase todo o meu tempo livre no computador. Eu não era muito de sair, até porque nunca gostei muito de bares ou festas. Minha vida girava basicamente em torno de casa, trabalho e joguinhos online. O barulho das ruas, o movimento das pessoas, tudo isso sempre me pareceu distante. Dentro do quarto, na frente da tela, eu sentia que estava protegido do mundo, como se nada pudesse me atingir ali. O brilho da tela era minha janela e a cadeira giratória, meu pequeno universo. Foi dentro de um desses jogos que eu conheci a Lívia. Pelo menos era assim que ela se apresentava. Eu tinha entrado numa sala qualquer com outras 5 ou 6 pessoas e logo percebi que ela era bem comunicativa, ria bastante, parecia conhecer todo mundo ali. Ela tinha uma energia diferente, como se iluminasse a conversa. Aos poucos fui interagindo mais com ela e não demorou muito para que nossas conversas passassem do jogo para o Discord. No começo era normal, partidas, piadinhas, madrugada adentro. Mas com o tempo percebi que ela sempre estava lá. Literalmente sempre. Toda vez que eu ligava o PC, ela já estava online, como se nunca se desconectasse. No início eu achava engraçado, até reconfortante, mas só mais tarde eu ia perceber o quanto isso era estranho. Comecei a me perguntar se ela dormia de verdade, se tinha amigos fora daquele círculo, se trabalhava. Sempre que eu tentava puxar o assunto sobre rotina, faculdade ou emprego, ela desviava com uma piada ou mudava o rumo da conversa. Era como se existisse uma barreira invisível em torno da vida dela. Numa dessas noites, eu tinha chegado do trabalho esgotado. O dia tinha sido uma merda. Sabe quando você coloca aquele sorriso falso só para não ter que responder o que foi toda hora? Então, entrei no jogo sem expectativa nenhuma, só para me distrair, e lá estava ela. Assim que falei no chat de voz, ela percebeu na hora que eu não estava bem. Isso me assustou. Normalmente ninguém percebe quando eu tô mal, nem meus colegas de trabalho que me veem todos os dias. Mas ela percebeu só pelo tom da minha voz. Ela me chamou no privado e disse: "Vou fazer algo que talvez você não goste." Segundos depois me ligou no Discord. Eu atendi meio sem jeito e ela foi direta. "O que aconteceu? Conta pra mim." Naquele dia eu acabei abrindo o jogo de verdade. Falei da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Ela ouviu tudo em silêncio sem me interromper. Depois contou sobre o passado dela, situações pesadas, traumas familiares, mas sem entrar em muitos detalhes. Também disse que nunca namorou porque sua família nunca permitiu. Fiquei tocado. E no final, sem que eu esperasse, ela se declarou. Eu quase caí da cadeira. Nunca pensei em nada além de amizade. Disse que era uma pena morarmos longe, que talvez fosse impossível. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e mudou de assunto. Depois disso, nossa amizade cresceu rápido. Todos os dias conversávamos, jogávamos, ríamos. As pessoas do grupo começaram a perceber o clima, e um deles chegou a perguntar meio irritado: "Por que vocês não assumem logo um namoro?" Nós dois respondemos rindo, quase em coro: "Pela internet não funciona." Mas a verdade é que funcionava. Funcionava bem até demais. Conversávamos de madrugada, fazíamos chamadas de vídeo, dividíamos segredos. Comecei a sentir que a minha vida girava em torno dela, que ela preenchia um vazio que eu nem sabia nomear. Era como ter alguém que me entendia num nível que ninguém mais alcançava. Até que um dia, numa dessas calls privadas, eu simplesmente falei: "Quer saber? Vamos tentar. Foda-se." Ela aceitou na hora, e a alegria na voz dela foi tão genuína que até hoje lembro daquele momento com clareza. Foram meses assim até que começamos a planejar o encontro. Eu iria até São Paulo em dezembro de 2021. Ela parecia ansiosa, eu também. Marcamos tudo: passagem, hostel, roteiro de lugares. Eu não via a hora. Dia 26 de dezembro, saí da minha cidade. Fui até Curitiba, peguei o voo e cheguei em São Paulo às 9h da manhã. O coração quase explodindo. Me hospedei num hostel simples e depois fui direto à casa dela. Quando a vi pela primeira vez, foi surreal. Não era mais uma voz, uma imagem na tela. Ela estava ali de verdade. Rimos feito idiotas, abraçamos, ficamos sem jeito. O primeiro dia foi ótimo. Parque, amigos dela, bebida.
À noite, voltei para o hostel com a sensação de que tudo valia a pena. Mas no segundo dia algo mudou. Quando voltamos para a casa dela, o avô nos esperava. Ele parecia educado, mas seu discurso foi estranho, quase ensaiado. Ele falou sobre responsabilidade, escolhas, confiança e no final deixou claro: ela não vai mais sair de casa com você, mas você pode vir aqui visitá-la. Aquilo me deixou desconfortável, principalmente porque percebi que ninguém na família sabia de mim. Eles me olhavam com desgosto, como se eu fosse um intruso. O avô foi o único que conversou, ainda que de forma fria. Seus olhos não piscavam quase nunca, e o tom de voz parecia o de alguém acostumado a dar ordens e não ser questionado. Era impossível não sentir que havia algo escondido naquela casa. Mesmo assim, aceitei. Queria aproveitar o máximo do tempo com ela. No dia 29, acordei cedo e fui até a casa dela. Toquei a campainha e ela mesma atendeu. Conversamos alguns minutos ali na calçada, até que alguém a chamou lá de dentro. Fiquei esperando na porta. Foi quando uma tia dela apareceu. Uma mulher seca, com olhos duros. Ela não cumprimentou. Apenas disse: "Você não deveria estar aqui. Volta para o seu estado. Se eu te vir de novo, chamo a polícia." Fiquei sem reação. Esperei que a Lívia dissesse algo, que defendesse nossa relação. Mas ela ficou quieta, olhando para o chão. Ela parecia estar apavorada. Era como se tivesse medo da própria família. Voltei para o hostel andando, chorando feito criança. À noite liguei para ela pedindo explicações. Ela pediu desculpas, disse que ia dar um jeito, mas nada mudou. Naquele mesmo período, passei a sentir que estava sendo vigiado. Nos trajetos até a casa dela, percebia pessoas olhando demais, carros que pareciam reduzir a velocidade. Talvez fosse só paranoia, mas a sensação crescia a cada dia, como uma pressão no peito. Até dentro do hostel eu me sentia observado, como se existissem olhos invisíveis em cada canto. Na última noite no hostel, acordei de madrugada com uma sensação horrível de estar sendo observado. O quarto era coletivo, mas naquela noite só eu estava lá. Levantei, fui até o banheiro, lavei o rosto. Quando voltei, percebi que havia uma folha de papel dobrada em cima da minha mala. Eu tinha certeza absoluta que não estava ali antes. Abri com as mãos tremendo. Estava escrito, em letra feminina: "Volta para casa antes que seja tarde." Não tinha assinatura, só aquilo. Meu corpo inteiro gelou. Fui até a recepção. Perguntei se alguém tinha entrado no quarto. O atendente disse que não, que as câmeras não mostravam nada de estranho. Voltei para o quarto, trancado por dentro, mas não preguei os olhos até o amanhecer. De volta a Santa Catarina, tentei me recompor, mas no meio do caos emocional eu cometi um erro. Liguei para um amigo virtual que também jogava com a gente. Não éramos tão próximos, mas eu precisava desabafar. Contei tudo, mandei prints de conversas apaixonadas, provas de que nossa relação era real. Ele me ouviu, fez algumas perguntas estranhas, tipo: "Você tem certeza que ela gosta mesmo de você?" Na hora não dei importância, mas alguns dias depois, já em casa, descobri que esse mesmo cara ligou para ela e falou um monte de absurdos, chamando-a de babaca. Ela ficou furiosa. Disse que eu a expus, que eu a traí mostrando nossas conversas. Brigamos feio no dia 4 de janeiro de 2022. Na verdade, ela brigou comigo. Eu só ouvi em silêncio. Depois disso, silêncio total. Bloqueei-a em quase tudo. Deixei só o Instagram. Nunca mais nos falamos. Algumas semanas atrás, por curiosidade, tentei procurar o perfil dela no Instagram. Estava desativado. Tentei achar pelo número, nada. Perguntei discretamente a alguns conhecidos em comum do jogo. Todos disseram a mesma coisa. Ela simplesmente sumiu. Um deles, o mesmo cara que eu desabafei, chegou a dizer: "Ela já me contou várias histórias sobre a família dela, que era muito tóxica. Ela era agredida e sofria violência psicológica. Provavelmente a família dela nunca aceitaria o namoro de vocês." Fiquei pensativo sobre o que ele disse, mas decidi seguir a minha vida. Os anos foram passando e fiquei sabendo por outro amigo que ela e o atual namorado foram assassinados pelo próprio avô, que era extremamente ciumento. A notícia me atingiu como um soco no estômago. No começo, achei que fosse invenção, exagero de internet, mas depois encontrei registros em sites locais. Um crime brutal que chocou o bairro onde ela morava.
Segundo as reportagens, o avô descobriu que ela estava se relacionando escondido com esse rapaz. A situação teria se intensificado quando eles começaram a planejar sair de casa juntos. O velho, que todos descreviam como rígido e controlador, teria tido um surto de fúria. Armado, esperou os dois voltarem de um passeio e os atacou dentro da própria residência, sem dar chance de defesa. Os vizinhos relataram ter ouvido gritos e uma discussão longa antes dos disparos. Alguns disseram que já desconfiavam de algo errado naquela casa, porque raramente viam a Lívia sair, e sempre sob supervisão. Depois do crime, o avô teria tentado justificar o ato como uma forma de proteger a família da desonra. Ler tudo isso me deu um frio na espinha. Era como se o aviso deixado no hostel tivesse sido a única barreira entre mim e aquele mesmo destino. Até hoje, quando penso no papel deixado no hostel, sinto um arrepio, como se alguém tivesse tentado me salvar de um destino muito pior. Talvez tenha sido a própria Lívia, talvez outra pessoa que sabia do perigo. Mas o mistério permanece, me acompanhando até hoje, como uma sombra que não se dissipa, como uma lembrança que insiste em voltar sempre que fecho os olhos.